Podemos dizer que Rafael é um cara multifuncional. Consegue administrar várias funções ao mesmo tempo, mas quando o assunto é abrir e investir em empresas, a situação é um pouco diferente. De escritório de contabilidade a loja de suplementos, passando por uma hamburgueria, a falta de foco custou caro. Aonde foi que eu errei? Rafael Camilo tem 30 anos de idade e ao longo da vida decidiu abrir um escritório de contabilidade. No mesmo período, decidiu também abrir uma loja de suplementos e também uma hamburgueria. Muito desejo, muita vontade, mas acabou que não deu certo. E a gente veio conversar com ele. Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E a gente quer entender um pouquinho dessa história, Rafael. Como é que foi isso? Como é que foi o seu primeiro empreendimento, que foi o escritório de contabilidade? Então, o meu primeiro empreendimento começou em 2016 com o escritório de contabilidade. Na verdade, eu comecei sozinho, pegando alguns clientes, começando ali a formatar uma carteira ali de clientes, né? Então, durante um tempo, deu certo, começou a ter uma renda por fora, né, que a gente chama. Só que, por estar sozinho, né, eu sou contador, mas não estou bem em organização. Eu vejo que nos meus negócios que deram errado sozinho, a maioria foi por questão de organização. E na questão da contabilidade, você alugou um espaço, você estava fazendo de casa, você planejou isso de alguma forma ou você simplesmente abriu? Eu simplesmente abri, eu nem era formado ainda em contabilidade, mas trabalhava no escritório, eu já estava começando a pegar os clientes ali e eu só decidi começar. Né? Em casa mesmo? Em casa mesmo, né? Trabalhava no outro escritório e em casa eu atendia meus clientes, fazia ali a folha de pagamento, o imposto. E assim que eu comecei, né? Do zero mesmo. E você começou a perceber que a empresa não estava dando muito certo quando? Quando eu via que não crescia, né? E, por exemplo, não adiantava eu pegar cliente porque eu não ia conseguir entregar. Mas você não estava dando conta do volume de trabalho ou era o trabalho em si que não estava conseguindo fazer? Trabalho em si, mas a questão de organização mesmo, né? Contabilidade trabalha com prazo. Né? Então, se você não tem controle, você vai pagar para trabalhar, porque você vai começar a pagar mais multa que você recebe dos teus funcionários, dos teus clientes, né? Então, a questão mesmo era essa, né? De organização. E meio que eu falei, meio que parei de avançar ali, né? Até lá futuramente conhecer o meu sócio. E quando que você percebeu que não dava mais para manter o escritório de contabilidade? Ou então você deixou ele funcionando e aí entrou a história da hamburgueria, que eu sei que foi seu segundo empreendimento, não foi isso? Isso. A história da hamburgueria, por exemplo, o escritório de contabilidade estava ali, né, tinha uma renda, né, a hamburgueria, tinha um amigo meu que estava com um restaurante, mal das pernas, eu falei, sou contador, entendo de negócio, então esse vai ser fichinha para mim. Tentei colocar um sócio, amigo meu, né, engenheiro de produção, a gente deu até uma estudada bacana, só que é muito tenso essa questão de hamburgueria, de restaurante, eu admiro quem tem. Até hoje, quando eu vejo meus clientes, né, que tem, eu falo, cara, vocês são guerreiros, porque eu sei o trabalho que dá, né? Eu falo, cara, a questão do skin the game, né? Você já estava no jogo ali, você entende como funciona. O que acontece nessa questão é que você ganha ali nas migalhas, né? Igual tem um cliente meu que ele presta serviço de BPO financeiro só para bares e restaurantes, que é a especialidade dele. Ele fala, cara, o teu lucro, o lucro do dono do restaurante, o dono da hamburgueria, tá naquela fatia de bacon a mais que o cara coloca ali no hambúrguer. Era para estar colocando 3, tá colocando 4. O teu lucro tá indo ali. Você tinha alguma organização financeira com relação a isso? Para saber o quanto que você tinha de produto, o que você precisava? Então, a gente fez isso, né? Fez muitas contas, mas a gente pegou aquela época da pandemia. Né? Então, a hamburgueria foi perto da pandemia? Isso, foi perto da pandemia. Então, quando você tinha um óleo custando R$2 a unidade e passa para 7, então todo o planejamento que você fez acabou, né?
Embora tenha muita gente que cresceu na pandemia, né? A gente acompanhou de perto isso, né? Cresceu, a gente não conseguiu seguir esse ritmo, né? Você acha que faltou o quê para conseguir? Organização. Organização e planejamento antes de começar o negócio. Você, não satisfeito e também com desejo de empreender, pegou uma loja de suplementos. Como é que essa loja entrou na história? A gente criou do zero, né, essa loja de suplementos. Como começou? Não era só uma loja de suplemento. Era uma loja de suplemento barra materiais esportivos, como se fosse uma Centauro da vida. Por quê? Outro gosto meu, né? Eu luto jiu-jitsu, então eu gosto muito. Cara, eu sempre pensei, cara, por que eu não posso ter uma loja que vende suplemento, que vende o kimono, que vende o equipamento ali do Muay Thai também, tudo junto. O pessoal vir e já comprar tudo, né? Eu falo, é o mundo perfeito. É a pergunta que não pode faltar. Você se planejou dessa vez? Você falou assim, olha, o escritório de contabilidade não foi tão bem, a hamburgueria também não estava muito certa. Quando você foi por esse caminho, você já tentou fazer alguma coisa diferente? Não. Até porque ele rodou meio que junto ali com a hamburgueria, né? Foi muito na emoção. Você acha que faltou foco? Faltou demais e, por exemplo, por isso que eu saí também dessa marca, né? Que hoje é uma marca de suplementos. Né? O pessoal comprou a loja e transformou só em uma... Era uma franquia? Não. Mas ficou legal a marca e tal, isso aí a gente fez bem feito, a questão da marca. Aí a gente desistiu justamente porque, cara, o problema era que eu não tinha foco lá. Mas como eu vi que o comércio, para mim, o varejo, não era a minha praia, né, eu falei, cara, eu vou voltar para a contabilidade. Né? E eu falo, é muito diferente vender e atender. Né? Era uma coisa que, poxa, se eu conseguisse ter mais foco lá, eu conseguiria ficar com o vendedor treinando ele vários tempos. Né? Mas nem financeiramente estava me dando retorno para eu ficar lá. Porque quando o cliente entrou, eu quero um whey protein, o cara leva só o whey protein, você não vendeu, você atendeu. Agora, vender é quando você consegue agregar outros produtos. Comprou whey protein, comprou um pré-treino, comprou coisa que ele nem precise, aí você vendeu. Aí a diferença é essa, porque vocês têm um atendente, esperar sempre o cliente chegar ali para comprar, dificilmente algum negócio vai dar certo dessa forma. Né? E a loja de suplementos? Cara, a loja de suplementos, vendi para uma pessoa de caráter duvidável, né? Não vou falar o nome da empresa. Não, nem precisa. Mas é bom a gente ficar atento também, porque quando a gente vai vender um negócio, ou quando a gente vai passar para frente, a gente tem que lembrar que tem CNPJ, que tem uma série de coisas também. Tem que ter cuidado com isso. Eu sou contador, né? E eu pequei em alguns aspectos. Né? Onde você acha que você falhou? Vou voltar um pouquinho. Na hamburgueria, quando você assume um estabelecimento, por exemplo, eu peguei uma hamburgueria, já tinha uma hamburgueria lá, um restaurante, tinha outros donos, tinham outros funcionários. Então, quando eu peguei esse estabelecimento, meio que a gente pega essa responsabilidade mesmo que você não tenha nada a ver. Ou seja, depois de um tempão da hamburgueria fechado, eu tive que responder processo trabalhista de funcionários que eu nunca vi na vida. Porque o CNPJ não mudou. Não, o CNPJ mudou, mas quando você pega o estabelecimento que ele continua a atividade, você fica responsável solidário sobre isso. Né? Então, é outro cuidado que você tem que ter, contrato, né? De preferência, mudar tudo, fachada. Você não chegou a pensar nisso com relação ao contrato? Não cheguei. Né? Então, foi meio que de boca ali com outro sócio. Isso. Então, eu respondi processo de funcionário que eu nunca vi na vida. Né? Então, foi um problema que eu tive. Né? E na loja de suplementos, que a gente vendeu, que ela já está em alguns lugares aí, sei que tá rolando muita coisa errada, mas eu já tomei um pouco mais de cuidado, né, na hora de vender esse CNPJ. Eu só passei acesso à conta bancária para os novos sócios quando eu tinha terminado a alteração contratual.
Tem empresário que ele não vai dar um pingo de suor ali naquela empresa, ele é um investidor, mas ele está ciente que ele é um investidor. Eu tenho dinheiro, eu vou investir porque eu confio no Márcio. Poxa, o Márcio é fera nisso aqui, ele vai tomar conta e eu vou colocar o dinheiro. Aí sim, você é investidor. Agora, se você quiser começar um negócio com o teu dinheiro, né, com o teu esforço, além de você ser bom no negócio, você tem que pensar, cara, tô abrindo uma empresa totalmente diferente. Né, uma pessoa diferente, uma pessoa jurídica. Então é totalmente separado. É o foco, se dedicar. Planejar, né, dominar aquele assunto ali. Então a gente vai recapitular aqui os erros que a gente pode apontar, né? Vamos lá? Primeiro, falta de organização, falta de planejamento. Planejamento financeiro, planejamento administrativo, abrir um escritório de contabilidade, deixou o dinheiro na mesma conta, na conta pessoal, que acabou, né, atingindo ali um pouquinho também, né? Foco, abriu a hamburgueria, entrou numa hamburgueria, né, como sócio. Não estudou muito o ambiente, não estudou muito como é que funcionava. Teve essa questão do insumo que você apontou agora, que foi uma dificuldade grande, né? Teria que ter se planejado também com relação a isso, né? A loja de suplementos, que foi a loja que faltou foco, né? E também ter bons sócios, né, Rafael? A gente pode dizer isso, né? Com certeza. Que foi o que mudou o jogo na Holden, né? Depois a gente tinha uma contabilidade sem nome. Isso a gente vai contar depois do intervalo. A gente vai para um breve intervalo agora, depois a gente vai conversar com o especialista do Sebrae para entender exatamente onde é que o Rafael errou. Claro, dar dicas, trazer soluções para que você também não cometa os mesmos erros. E o Rafael vai contar para a gente o que aconteceu, né, Rafael? Depois de tudo isso. Legal. Depois do intervalo, a gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta. Hoje estamos investigando os motivos dos primeiros empreendimentos do Rafael não darem certo. Ele abriu um escritório de contabilidade e decidiu investir em uma hamburgueria e uma loja de suplementos ao mesmo tempo. Mas a falta de organização financeira e a falta de foco colocaram tudo por água abaixo. Aonde foi que eu errei? Para entender exatamente o que aconteceu, nós conversamos com um especialista em empreendedorismo, o Júnior Enes, que é consultor do Sebrae em Minas. Estudar, planejar, isso é comportamento empreendedor, buscar informação, correr o risco calculado ali na ponta do lápis, até onde eu vou, até onde eu recuo. Então, estudar, planejar, isso é básico. Sem isso, a gente não consegue sair do lugar, porque informação, e eu falo para todo mundo, quem tem informação sai na frente. E esse é o objetivo quando a gente pensa em abrir um negócio. Estudar para poder conhecer, e quem conhece tem segurança para poder avançar e conquistar o mercado. Então, se o empreendedor ele quer abrir mais de um negócio ao mesmo tempo, quer abrir vários, eu não vejo problema. O problema eu vejo em não se atentar para tudo que precisa ser feito ao abrir vários empreendimentos. E eu trago como dica que não dá, assim, dá para fazer, mas é um esforço muito grande. E esse esforço, porque uma empresa ela tem um período ali ela nasceu, o mercado precisa absorver, ela precisa ir amadurecendo aos poucos para, de fato, entrar no mercado e conseguir chegar naquele platô de faturamento ali para as coisas caminharem bem. E isso necessita de uma dedicação muito grande. Se ele tem equipe, se ele tem time, se é um empreendedor que ele consegue liderar pessoas, tem planejamento, ele tem sistema, ele tem ferramenta, ele tem recursos financeiros, né, recursos humanos, recursos materiais, ele pode. Mas vamos falar da nossa realidade, do micro, do pequeno, aquele pequeno que precisa. Eu falo que muito quem está começando vende almoço para comprar janta, ele entra ali no campo, ele apita o jogo, ele senta na arquibancada, ele dá o cartão, ele vai para o gol defender. Então, de fato, é um erro tentar abrir vários negócios ao mesmo tempo. O empreendedor ele precisa de ter um planejamento, que é a palavra que a gente sempre usa para tudo. Até para ter foco, eu preciso ter planejamento. Por quê? As perguntas são, foco em quê?
Por que eu preciso desse foco? Quando eu vou me dedicar nessa atividade aqui, que eu preciso estar focado nela, de que horas a que horas, de que dia até que dia, e muito importante que a gente use uma ferramenta muito simples. Essa ferramenta é a mais simples de todas. Eu sempre gosto de deixar uma dica que o empreendedor fala assim, vou colocar isso agora em prática para ver como que funciona. Chama tríade do tempo. Porque hoje o grande desafio do nosso foco é o tempo. Tempo que nós temos pouco, né? Aí as pessoas, cada um faz seu tempo, etc. Mas a gente sabe que família entra junto, o empreendedor ele precisa atender essa parte familiar, ele precisa atender sócios quando ele tem, ele precisa atender o negócio, os colaboradores. Então essa tríade do tempo, que nada mais é. Tem pessoas que podem usar no celular, no aplicativo, na sua agenda manual, uma bolinha vermelha, vai lá, isso é a tríade do tempo. Coloca uma bolinha vermelha, aquilo tudo que é urgente, precisa ser feito, é importante, vai trazer resultado rápido para o seu negócio, coloca uma bolinha vermelha. Bolinha amarela ou laranja, isso aqui eu preciso fazer, é importante, mas primeiro eu vou dar prioridade ao vermelho, depois eu venho para cá. E depois, bolinha verde, é legal, é importante, eu preciso fazer, mas não é prioridade. Então, o empreendedor, quando ele usa essa tríade do tempo, que pode ser as bolinhas vermelhas, pode ser ali numa folha, ele coloca as tarefas do dia ou da semana, separa 3 colunas, vermelha, amarela e verde, e vai dividindo as tarefas que ele precisa fazer dentro dessa tríade do tempo. Por quê? Assim ele vai conseguir manter o foco. Primeiro, estudei o mercado que eu quero entrar. Segundo, eu preciso estruturar isso dentro de um documento, que a gente chama de Canvas, modelo de negócio. Não existe hoje no mundo uma empresa que não tem Canvas. Se existe, não deveria existir, porque o Canvas é um desenho muito simples, uma folhinha A4, uma folha de caderno, um aplicativo que a gente tem no site do Sebrae, Sebrae Canvas, é um modelinho de negócio, uma folha A4, onde nós vamos desenhar esse negócio. E ao desenhar esse negócio em 9 campos, cada um desses 9 campos vai me perguntar: Júnior, quem que é o cliente que você quer atender para esse negócio que você não conhece? Aí eu vou falar, não sei. Então, vou ter que estudar e preencher dentro daquele campo ali o perfil desse cliente que consome produtos e serviços desse segmento que eu quero entrar. Então, olha como que é muito mais profundo. Não adianta só, eu quero empreender um negócio que eu não conheço. Eu vou ter que estudar, conhecer o negócio. Eu vou ter que ir para o mercado entender o que esses concorrentes fazem. E aí eu venho para, eu acho que o coração do negócio principal. Eu preciso estudar o comportamento consumidor. Eu preciso entender quem são esses clientes que realmente compram deste negócio. Feito isso, aí eu vou pensar quanto que eu preciso de dinheiro para isso, quais os parceiros que vão me ajudar a fazer esse negócio crescer, qual que é a minha proposta de valor para essas pessoas. Eu não estou falando de dinheiro, proposta de valor é valor, aquilo que é importante para o cliente. O que é valor para você? Tempo, sabe, conforto, pensar o que é valor que essa empresa vai entregar. O que o empreendedor gosta de fazer? Isso faz toda a diferença no negócio. Algo que ele identifica, que ele ama, sabe, que mexe com o coração, que ele faz com amor, com vontade, que ele vai acordar cedo com muito amor por aquilo e fala, nossa, eu vou agora para a minha empresa, que eu empreendo numa área X, Y, Z, que é uma coisa que ele gosta. Pode falar que vão aumentar em 30% as chances de sucesso quando a gente faz alguma coisa que a gente ama. Então, o empreendedor, ele precisa nessa busca entender algo que ele goste muito, que ele ama e também que dê dinheiro, porque também não basta só amar, porque de fato a gente abre a empresa para ter um lucro no final do mês, atender todos os nossos objetivos e mais do que isso, realizar todos os nossos sonhos, porque empreendedorismo é isso, né? É a realização de todos os nossos sonhos através de um empreendimento que a gente arrisca e faz acontecer. Bom, com as dicas e a experiência de vida, o Rafael fez tudo diferente. Antes do intervalo, a gente falou que ia contar como é que tá a história agora. Você tinha o escritório de contabilidade, aí abriu uma hamburgueria, entrou como sociedade numa hamburgueria, entrou também em sociedade numa loja de suplementos que não deram certo, mas aí você aprendeu com todos esses erros, né, Rafael? E como é que tá hoje? Conta pra gente. Com certeza, né? Hoje tá bem melhor. Você não desistiu, seguiu em frente? Não desisti. Provavelmente invente mais algumas coisas, mas agora é diferente, né, com planejamento. E eu tinha um amigo, o Augusto, né, que hoje é meu sócio na Holder Contabilidade. Ele já tinha criado o nome Holder, né, nome forte, Holder Contabilidade. Eu via no Facebook dele ali e tal.
pô, holder contabilidade, que legal, deve ser grandona. Aí eu falei, Augusto, vamos ser sócio? Ele falou, vamos. Aí, beleza, vamos. Aí a gente marcou uma reunião e ele tinha alguns sócios que já saíram, né, que não deu muito certo. Hoje em dia tá só eu e ele. E o Caio também com a participação. Então a gente meio que decidiu se juntar. Só que quando eu conversei com ele, a gente se juntou, vi que ele praticamente só tinha o nome da contabilidade. Faltava muita coisa para tocar. Faltava muita coisa. Eu falei, não, mas aí você já tinha experiência do que tinha dado errado. E já tinha uns clientes, né? Eu falei, não, Augusto, vamos se juntar. Vamos alugar um escritório num lugar legal de Brasília para começar a passar mais credibilidade. Desde que eu comecei com o Augusto, nesse segundo período, a gente nunca precisou tirar do nosso bolso. Ela sempre se pagou, não pagava a gente. Mas se sustentava. Se sustentava. E então, passou a crescer? Isso, passou a crescer bastante. Né? A gente, em período de um ano, a gente já alcançou 100 clientes, né? No segundo ano 200, e foi aumentando, hoje a gente tem 400 clientes. Né? Então... E hoje, só para constar, tudo planejado, tudo bonitinho, organizado, tem fluxo de caixa, tem conta, capital. É aquela questão do... Para mim, só faz sentido você ter um sócio, ou ele é aquele que aposta o dinheiro e não vai aparecer na empresa, mas ele sabe disso e o papel dele foi colocar dinheiro. Né? Ou um perfil que é complementar ao seu. Igual sou eu e o Augusto. Eu sou o cara de vendas, o cara comercial, o cara de pessoas. Ele é o cara que organiza tudo. Esse é um dos prêmios que a gente ganhou, né, de satisfação de cliente. A gente ganhou por 2 anos consecutivos, né, que são é uma avaliação dos nossos clientes. Né, o Sistema Conta Azul ele é o maior RP contábil e financeiro, né, para micro e pequenas empresas do Brasil. Né, então a gente sempre, desde o início, a gente sempre foi muito parceiro, né, e a gente foi crescendo a nossa parceria. E dentro dessa parceria eles disparam as avaliações para os nossos clientes. Os clientes avaliam as contabilidades. E durante 2 anos a gente foi a mais bem avaliada pelos clientes. Né? Então, que é esse prêmio aqui. Foram durante 2 anos e a gente ganhou o prêmio UAU também. E são entre 10 mil contabilidades, é um prêmio anual que a gente concorre. Colocando para mim o que fez a diferença. Planejamento, através do meu sócio, que eu vendo e ele planeja. Questão de network, hoje é muito importante para mim, qualquer negócio precisa de network. E estar próximo de pessoas que te elevem, né? Não adianta você querer ser fora da média se você só anda com pessoa abaixo da média. Então, para mim, essas coisas que mudou muito, né? Pessoas com quem eu ando hoje, né? De quem eu me aproximo. E questão de planejamento. Né? E final de ano, todo mundo planejando, tem que fazer um planejamento de 2023 aí no detalhe. Rafael, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso programa. Você que está em casa acompanhando, fica aí o exemplo do Rafael, né? Não desistir nunca, persistência, mas é importante a gente avaliar cada erro, cada questão que a gente comete ali, né, Rafael? Para a gente aprender com esses erros, procurar dicas, procurar também conhecimento, que é importante, para conseguir dar a volta por cima, né, Rafael? Com certeza. Onde foi que eu errei termina aqui e a gente se encontra na próxima semana. Até mais!